Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez alçamos nossa voz até o Teu trono de glória. Te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, que teremos aqui de aprendizagem em Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Josias, pelo espírito empreendedor que Tu tem dado ao Teu servo, Senhor. Feito, Senhor, desta casa uma escola de profetas. Aqui está o Teu servo, o Teu ungido, pastor Edivaldo, que vai nos trazer a Tua palavra. Senhor, abençoe o Teu filho na transmissão da mesma, pois nós oramos e rogamos estas bênçãos em nome de Amados, Jesus. aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler o texto bíblico básico. 1 Timóteo 4, verso 1. Glorificamos ao Senhor pela bênção, pela oportunidade de estar aqui com os amados irmãos. Parece-me que pela primeira vez, em rever o pastor Valdemir Pinheiro, nosso pastor e amigo, e rever o pastor Josias Carneiro. Graças a Deus de conhecer a amada igreja, os amados irmãos. Abra sua Bíblia por bondade em 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Só quem encontrou pode dizer amém? Amém! Nos diz o texto sagrado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém. Sentai-vos, amados, por favor. O tema que nós temos, pelo menos a parte que a mim coube ministrar, tem como título: o que esperamos dos líderes juntos que desenvolvam o caráter de Cristo. E segundo, aí atrás na sua página, que mantenha a igreja em estado de alerta. Segundo, Que mantenha a igreja em estado de alerta. então são os dois pontos que vamos nos prender esta noite, neste assunto tão difícil. Percebemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Eu dizia ontem para a nossa igreja ali em Nova Iguaçu. Ontem foi culto da palavra e nós falamos sobre o valor da palavra de Deus. E eu disse para a igreja: e mantenham-na em estado de alerta acerca dos acontecimentos do tempo do fim. Então nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida, mas também, simultaneamente, precisamos estar em estado de alerta. Isso só será possível quando Cristo for formado em nós. Quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador, essa pessoa precisa de um tempo para que o Senhor Jesus seja plenamente formado no seu coração e no seu interior. E quando uma pessoa aceita Cristo, não quer dizer que no dia seguinte aquela pessoa já esteja preparada para ser um obreiro, ser uma obreira e trabalhar no trabalho tão difícil e complexo que é a igreja do Senhor. É necessário um tempo para aprender, um tempo para desenvolver o caráter de Cristo, um tempo para aprender com o Senhor, para depois passar a liderar. Em Gálatas capítulo 4 e versículo 19, Paulo, ele se sentia o pai dos crentes na Galácia, uma das igrejas que ele fundou, e ele nos diz nessa referência bíblica, Gálatas 4 e 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é necessário que o novo convertido tenha um tempo
para que Cristo seja plenamente formado nele. O próprio Paulo, ele passou a trabalhar na obra do Senhor. Então é necessário um tempo para que Cristo seja formado, mas formado de uma forma plena na nossa vida. É que às vezes nós, obreiros mais velhos, é o retrato moral de uma pessoa, é a residência da honra, é a marca que uma pessoa deixa nas outras e nos lugares por onde ela passa e vive. Isso é caráter. O nosso modelo de vida é o Senhor Jesus. Então, como era o caráter de Jesus e quais as qualidades que precisamos desenvolver? Como era o caráter do Filho de Deus? Quais as qualidades que eu e você, que nós, igreja, precisamos desenvolver para servirmos melhor ao nosso Senhor? Vamos ver algumas qualidades. Nós temos apenas 15 enumeradas aqui. Primeiro, Jesus não tinha pecado. Você pode repetir a frase comigo? Primeiro, Jesus não tinha pecado. A Bíblia nos apresenta 370 classes de pecados. Passou a vida outros homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia nos diz em Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos diz, no Salmo 51, versículo 5, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia pergunta, em Lamentações 3 e 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? E ela mesma responde, queixa-se cada um dos seus pecados.